Ele nasceu com um nome: Saulo, nome de rei, nome de conquista, de poder. Cidadão romano, hebreu dos hebreus, fariseu entre fariseus, filho da tradição, zeloso da lei, um homem culto, temido, respeitado, mas também um perseguidor. Para Saulo, a fé era rigidez, Deus era um juiz e o amor uma heresia. A cruz era escândalo, Jesus era um nome a ser apagado. Mas no caminho da religião, ele encontrou a luz e caiu por terra. Este é o testemunho de um homem que se tornou apóstolo, de um perseguidor que se fez proclamador. Esta é a história de Paulo, o homem que caiu para levantar o mundo. É também o testemunho de que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os quebrados. Na jornada que começa com ódio, Deus escreve com graça. Na estrada do orgulho, ele planta redenção. Porque com Deus, até os maiores opositores se tornam instrumentos. E até os que mais resistem são chamados para os maiores feitos. Tarso era uma cidade rica em cultura, um centro filosófico romano. Ali nasceu Saulo, e ali cresceu entre o privilégio da cidadania e a austeridade da religião. Era judeu, mas também romano. Vivia entre dois mundos, e se destacou em ambos. Aos 13 anos, foi enviado a Jerusalém. Estudou aos pés de Gamaliel, decorava a Torá, respirava a tradição. Era, segundo ele mesmo, irrepreensível segundo a lei. Estudava dias inteiros, orava em voz alta, jejuava, era admirado por rabinos, invejado por jovens. Mas tinha algo dentro de si que crescia: zelo, um zelo que viraria fúria. Quando ouviu falar de Jesus, considerou uma ameaça. Um crucificado, um carpinteiro, o Messias, blasfêmia. Então vieram os seguidores, chamavam-se do Caminho, pregavam ressurreição, amor aos inimigos, o reino de Deus. Saulo os via como hereges, uma praga a ser extirpada, e com fúria no coração e permissão no papel, se lançou contra eles. Sua fama cresceu, seu nome causava medo. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres, levava os presos. No dia da morte de Estevão, o primeiro mártir, lá estava ele, segurando os mantos, aprovando a execução. Achava que servia a Deus, mas combatia o próprio Filho de Deus. Saulo acreditava estar protegendo a fé, mas estava combatendo a própria verdade, e Deus, em sua misericórdia, o deixaria ver, e ver com outros olhos. A caminho de Damasco, com documentos em mãos para prender mais cristãos, veio o inesperado. Uma luz o envolveu, forte, cega, majestosa. Ele cai do cavalo, não vê mais nada, mas ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E a voz responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali, Saulo morre, não com sangue, mas com luz. Durante 3 dias, fica cego, em jejum, em silêncio. 3 dias como Jonas no ventre do peixe. 3 dias como Jesus no túmulo. Em Damasco, Deus chama Ananias, um homem simples, fiel. Vai, porque Saulo é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos reis e das nações. Ananias obedece. Vai até a casa onde Saulo está e ora por ele. Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver. E algo como escamas caem dos olhos de Saulo. Ele vê de novo, mas agora enxerga tudo diferente. Recebe o batismo, e come, e revive. Nasce então Paulo, e com ele um novo tempo, um novo som, uma nova missão. A graça havia vencido o ódio. Paulo não começa pregando, ele se cala. Vai para o deserto da Arábia, 3 anos, sozinho com Deus. Ali, digere tudo. A lei, agora iluminada por Cristo. Os profetas, agora compreendidos. O Messias, agora conhecido. Ao retornar, começa a pregar. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. É rejeitado, suspeito entre os apóstolos. Mas Barnabé o defende. A igreja reconhece o chamado. Paulo é comissionado e se lança ao mundo. Antioquia, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto,
Éfeso, Jerusalém, Roma. Onde há fé, ele ensina. Onde há idolatria, ele confronta. Onde há prisão, ele canta. Onde há cruz, ele segue. Em Atenas, debate com filósofos. Em Éfeso, enfrenta multidões. Em Filipos, canta mesmo com as costas feridas. A cada cidade, uma igreja. A cada perseguição, uma semente. A cada sofrimento, um fruto. E Deus estava com ele, em cada detalhe, em cada passo, em cada lágrima. Paulo não era mais o mesmo, e o mundo, por sua causa, também não seria. Preso injustamente, Paulo não silencia. Ele escreve cartas que atravessam séculos, palavras que moldam doutrinas, exortam corações, consolam fiéis. Em Cristo somos nova criatura. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Não se conformem com este mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Suas palavras se tornam escritura. Seus conselhos, fundamentos, seus joelhos dobrados em cela são sementes que florescem até hoje. Não havia palácio, mas havia unção. Não havia multidão, mas havia autoridade. Paulo fez de cada grilhão uma pena, de cada cela um altar, de cada cicatriz uma coroa. E sua vida se tornava, cada vez mais, uma carta viva, escrita não com tinta, mas com sangue. E hoje, ao abrirmos as páginas de Romanos, Gálatas, Filipenses, Coríntios, ouvimos a voz de Deus, por meio da dor de Paulo. Havia um espinho, algo que o feria, algo que não passava. 3 vezes pediu a Deus que o tirasse, mas a resposta foi: a minha graça te basta. Paulo então compreende: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A glória de Deus se manifesta na limitação humana. E ele prossegue. Até o fim. Preso em Roma, escreve sua despedida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Diz que a coroa da justiça o espera. E não só a ele, mas a todos os que amam a vinda de Cristo. Paulo é decapitado, mas sua voz não morre. Hoje, quando lemos suas cartas, não vemos apenas um homem. Vemos um milagre. O milagre de um inimigo que se rendeu à luz e que passou a vida inteira dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.